E se a felicidade não for algo que a gente encontra, mas sim algo que a gente treina? É essa a ideia central que vamos explorar hoje, mergulhando no trabalho transformador do psiquiatra Augusto Curri. A proposta é ousada. Como podemos nos tornar os verdadeiros arquitetos da nossa própria alegria? Bom, a base da nossa análise de hoje é este livro. É a partir dele que a gente vai entender essa estrutura poderosa para pensar sobre a nossa própria felicidade. Para começar, vamos com uma reflexão bem provocadora. E se a maior vitória de todas, a mais importante, já tivesse sido conquistada no exato momento em que a vida começou? Pensa só na competição mais acirrada que já existiu em toda a história. Essa competição nos leva de volta lá para o nosso primeiro instante de existência. É ali que uma verdade fundamental sobre a nossa força interior foi estabelecida, mas que, muitas vezes, a gente acaba esquecendo. Pela ótica do Curri, a vida começa com uma corrida. E não é uma corrida qualquer. A gente está falando de 250 milhões de competidores. É um número absurdo, né? Quase todos com um potencial muito parecido, disputando um prêmio único e gigantesco: a própria existência. E o resultado dessa corrida, assim, extraordinária, cada pessoa viva hoje foi a única vencedora. A nossa simples existência já é o troféu de uma vitória que, estatisticamente, era quase impossível de acontecer. Procure, essa vitória original é a prova de que todo mundo possui uma força imensa, uma força inerente que a gente nem sempre lembra que tem. Nas palavras dele, jamais se sinta inferior e menos capaz do que qualquer ser humano. Ok, mas se todos somos vencedores por natureza, por que tanta gente se sente tão perdida? Isso nos leva direto para um paradoxo central da nossa vida moderna. O Curri aponta para um desequilíbrio que é gritante. A gente avançou de uma forma incrível no mundo exterior. Fomos para o espaço, multiplicamos o conhecimento científico, só que o nosso mundo interior parece que ficou para trás. E essa desconexão, sabe, é a raiz de muito sofrimento. A gente acabou se tornando gigante na ciência, mas continua pequeno na hora de gerenciar as próprias emoções. E qual a consequência disso tudo? O Curri afirma que a vida moderna virou uma verdadeira fábrica de estresse e ansiedade. Ela produz um nível de angústia tão alto que deixa muita, mas muita gente sobrecarregada. Essa sobrecarga mental constante, ela tem nome. O Augusto Curri identifica isso como uma síndrome bem específica, que nos ajuda a diagnosticar o que de fato está acontecendo dentro da nossa cabeça. É a chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, ou SPA. É aquele estado mental em que a mente, de tanto ser bombardeada por estímulo, informação, pressão, ela entra numa velocidade tão avassaladora que simplesmente não consegue mais desacelerar. O resultado disso? Um esgotamento profundo. Mesmo quando o corpo está parado, descansando, a mente não para. Isso aparece como um cansaço constante, dificuldade de focar, irritabilidade e aquela ansiedade que nos faz sofrer por antecipação, sabe? Roubando o prazer das coisas mais simples do dia a dia. Tá, então, diante desse cenário, como é que a gente sai dessa armadilha mental? A solução que o Curri propõe não é um remédio, é um treinamento. O ponto de virada é justamente aprender a gerenciar a própria emoção. Então, a chave não é nenhuma fórmula mágica. É, na verdade, um processo contínuo de gestão do nosso mundo interior. Como o próprio Curri diz, não há fórmulas mágicas para ser feliz. O caminho é um treinamento da emoção. Isso exige uma mudança de postura fundamental, de ser afetado passivamente pelos sentimentos para começar a guiá-los de forma ativa. O objetivo é parar de ser uma vítima dos próprios pensamentos e se tornar o líder da própria mente. Certo, e como a gente começa esse treinamento na prática? O Curri oferece uma ferramenta bem poderosa e imediata, com 3 passos, a técnica DCD. Essa ferramenta, a DCD, é basicamente um processo de 3 etapas para a gente retomar o controle. Começa com duvidar da validade de todo pensamento negativo. Depois, a gente passa para o criticar, ou seja, desafiar ativamente esses pensamentos, em vez de só aceitar. E por fim vem o determinar, tomar a decisão consciente de comandar a própria emoção, aplicando o que o Curri chama de um choque de lucidez. E o mais interessante é que isso funciona na prática. O Curri conta o caso de um professor, JC, que passou 20 anos como refém de pensamentos obsessivos. Ao aplicar exatamente esses passos, ele conseguiu conquistar a liberdade mental dele em apenas 6 meses. No fim das contas, todo esse treinamento nos dá o poder de assumir o controle da nossa própria narrativa pessoal. O objetivo final não é apagar o que aconteceu, mas dar um novo significado.
Como Corey escreve de um jeito brilhante, não é possível apagar nossas histórias, só é possível reescrevê-las. E aí a gente fecha o círculo, né? Lembrar daquela primeira vitória tão improvável não é só um fato curioso. É a prova de que a força para enfrentar os desafios de hoje já existe dentro de cada um de nós. As ferramentas para navegar nessa escola complexa que é a vida já estão disponíveis. E no final, tudo se resume a uma questão de autoria. A pergunta que fica no ar é, com essas ferramentas em mãos, que história cada um vai decidir escrever para si?